Eu quero começar aqui pela resposta dos requerimentos, né? O requerimento questionava se havia estudo sobre a viabilidade de redução da remuneração dos servidores inseridos nas referidas, nas referências de maiores valores, se positivo, quais faixas de cargos sofrerão redução, qual a previsão para a devida aplicação da redução. A resposta A, não há custas sobre o assunto em questão. Creio que deve ter havido aqui um erro de digitação, né? Deve ser que não há estudo, né? E aí prejudicado. O outro requerimento tratava daquela sugestão que foi dada aqui na casa, do abono, etc. e tal. E no tocante a esse assunto, para falar dele de uma única vez, e aí pegando a fala do Bacelar, do Santana, do Chiton, acho que todos que falaram anteriormente falaram sobre isso. Gostaria de fazer um requerimento também, viu, Elias? Eu acho que é o melhor caminho. Se com essa previsão desses 7 milhões e pouco, existe a possibilidade de conceder esse abono. Outro questionamento que eu acho que é importante a população saber, a gente também, quanto seria esse aporte? Quantos funcionários estão na linha de frente? Quanto seria dado para cada um? Qual seria o montante aplicado? Porque parece que a gente está falando aqui em R$500 mil por mês e não é, né? Então, hoje, né, dia do enfermeiro, que é a galera da linha de frente mesmo, né? E quero parabenizá-los. Então, acho que com essa informação, eu até ia falar, eu ia até pedir para você, viu, Santana, para falar quantos da guarda, mas como contemplou tudo aquela nova proposta, contemplou o pessoal que está lá trabalhando, então acho que era interessante se eles pudessem responder isso para a gente. Quanto seria a mais e se dentro desse orçamento extra que vai vir, que não é tudo isso que estou falando dentro da realidade, pois não? Que... Bacelar. Oh, pois não. Desculpa, eu fiquei com uma dúvida no requerimento. É em relação à insalubridade, 40%, ou é em relação ao abono que o vereador está falando? O abono, mas se você quiser incluir, eu até ia te falar na hora, mas inclui também. Não entendi. É porque eu fiquei na dúvida se era quem tinha direito, se era em relação ao abono de 40%, ou se era em relação ao bônus, né? Mas vamos colocar os dois? Pode ser, né? E daí já vem o estudo completo, a gente fica com os dois valores, sabendo os dois valores. Só uma parte? Pois não. Tem não sei se é súmula, o senhor como advogado pode falar melhor do que eu, do Tribunal Regional do Trabalho, informando o seguinte, ou insalubridade ou periculosidade. Sim. Tá? Então nós temos que ver a respeito disso, porque às vezes o cara recebe uma, aí ele não vai poder sair... Não pode acumular. Tá? Sim. Mas por isso que eu falo aí. Por isso que eu falo que, de repente, ir tratar pelo abono mesmo. E aí, continuando falando da verba, meu companheiro de bancada aqui já explicitou, né? É triste demais, cara. Né? O estelionato eleitoral, porque o que estão fazendo com essa verba é um estelionato eleitoral que eu vi aí. Divulgando que eu consegui, que o presidente do partido conseguiu, que o cara lá em cima nem sabe que ele existe, pô. É chamar a população de trouxa, né? Menos, por favor. Vamos tentar fazer alguma coisa útil para colaborar com esse momento tão dolorido da população, né? Esse dinheiro que vai chegar, gente, será um salvaguarda, será, assim, ele é de suma importância. Mas só para os senhores saberem, foi gasto só de máscara até agora, quase R$500 mil, não é isso, professor Arnaldo? 400 e poucos mil, só de máscara, até aqui. Quantos dias nós estamos? 50 dias de pandemia? Então, assim, parece que é muito. Aí quando você fala, pô, gastou R$500 mil só de máscara, então por isso que eu também quero saber para ver se vai dar para adequar ou não, porque é muito importante, essa verba que vai vir, muito importante, na verdade vai salvar mesmo, né? Mas lá no comitê, e agora vamos ao comitê, e hoje o Sandro não está aqui, mas está o Santana e o professor Reinaldo. Nós levamos várias demandas. Nós três aqui, nós quatro no caso, e demais membros também. Só que aí o Valtinho me mostrou agora ali, 881 mortes só hoje. Aí a Dalva chega lá desesperada, como o Santana disse, quase veio aos prantos
para falar de 2 socorros que não conseguiu fazer. Então, a gente coloca as nossas alegações, coloca os nossos achismos, que é o que eu falo, é tudo achismo, mas não dá para ir contra o que ela fala, né? Até porque a palavra é dela mesma, assim, para que fique bem claro, né? A prefeita não abre mão do que ela fala. Na verdade, por ela, estaria mais duro, mais rígido o negócio. Estaria mais rígido, né? Eu e o Sandro até... Eu não vou falar em nome dos dois aqui, que eles estão aqui, mas depois eles podem Lisandro, confirmar. Pois não? Eu aqui. Oi? Antigamente existia a vaga zero. Sabe, o paciente chegava mal, vaga zero. Botava na ambulância, HGs. Sim. Hoje não, hoje fica esperando o cross. É. O cross tem que dar a vaga, porque eles não saem com o paciente. Tá vendo o paciente afundando? Não, tem que esperar a vaga. Cara, tá afundando, bota na ambulância, vai para HGs. Então, mas o HGIS também não está recebendo, está vindo gente de todo lado. Pô, você chega dentro do HGs, na emergência ali, então o cara tá vendo que o cara tá morrendo, pô. Eles são obrigados a atender, você concorda? Então, não Agora o hospital concordo. fica aguardando a vaga, o cross. Presidente, eu não concordo, porque assim, aí vai virar... Imagina todo mundo desobedecer a regra, que é aguardar a vaga do cross, e chegar todo mundo lá na HGIS de todo lugar... Vai virar o que aconteceu outro dia lá, o cara invadiu o hospital. Esse é o receio, né? Por isso que tem que tomar tanto... Exatamente. E é desesperador mesmo. Deus me livre qualquer um de nós aqui passar por isso. Então, lá por exemplo, hoje, teve os ajustes lá do decreto, a questão do gás, não fazia muito sentido. Como para mim, o delivery eu coloquei lá claramente, insisti, né, tá na ata lá, que para mim o delivery mantém as pessoas em casa, uma forma de manter as pessoas em casa e deveria ser liberado sempre. O Sandro também defendeu isso, os outros dois estão aqui, tanta coisa que falam lá que eu não lembro o posicionamento de cada um. Mas decidiu-se que não é para fazer. E é o que eu falo. A DAO vem com os números, 98% dos leitos do Estado, né, ocupados, e você vai fazer o quê? Né? A questão de investimento, por isso que a gente está tendo que fazer requerimentos aqui, a gente não tem acesso, a verdade é essa. Né? Eu insisti muito lá hoje, para que eles contratem uma comunicação, uma equipe de comunicação só para fazer isso. Né? Falaram até em um drone sobrevoando a Boa Vista para ver, porque é o que eu falo. Tipo, o Bacelar passou lá uma hora, tinha bastante gente, de repente eu passei na outra. Então ele tem uma impressão, eu tenho outra, o outro tem outra, né? Para que fosse feito um levantamento, São Lourenço está fazendo isso. Porque a comunicação é muito falha, né? Tenho certeza que todos os senhores aqui já recebeu uma marcação no Face ou um vídeo falando, pô, podia fazer isso aqui, lavar as ruas. Foi feito pela própria Sabesp, igual nos outros municípios. Só que ninguém sabe, né? Então, assim, aí eles falaram, nós vamos fazer. Eu falei, não adianta ser a Nádia, porque a Nádia agora que despacha tudo lá no gabinete, ela não vai vencer. E dá para contratar, porque isso é saúde pública, essa informação. Hoje é saúde pública, é uma informação importante. Contrate alguém, pô. Contrate uma equipe que seja para acompanhar fiscal, para mostrar as desobediências, para ir conscientizando a população de uma forma mais eficaz, né? Não foi deliberada essa questão aí, mas eu ouvi falar que eles vão tentar fazer por eles mesmos. É até bom que vai dar uma função para o Barros, né? Pelo menos no drone ele que vai fazer lá. Mas a comunicação é muito importante, porque se você não tiver isso, não se comunicar, fica todo mundo muito perdido. A gente fica, Douglas. Eu falei para a Dava hoje, ela falou uns dados lá para a gente, que nem a gente que está lá dentro do comitê não sabia. Então, eu falo, você fica com o achismo e ainda sem saber os dados. Então, e ela não vence, gente. Não tem como ela fazer tudo sozinha. Um relatório diário, por exemplo. Naldão, me corrija se eu estiver errado, equivocado, mas eles falaram lá em alguma coisa de declaração diária, né? Vai ser legal, mas duvido que vai vencer. Vai fazer 3 dias e não vai conseguir, porque sozinha ela não consegue. Se não tiver alguém para preparar ali os dados para ela, a comunicação, ela não vence. A Dalva está no limite. No limite. Estou mentindo? Está no limite. Chega a dar dó, cara, juro, porque assim, ela não está cuidando só dessa questão. É a compra que não sai,
é o orçamento que não chega, é a licitação, que hoje pode ser que a gente tenha um problema maior ainda no setor, e aí complica mais ainda. Então, assim, presidente, 2 minutos eu concluo. Então, o que eu tinha a falar era isso, né? As nossas sugestões lá, foi o que eu falei, não, eu pelo menos, a gente não consegue brigar contra os dados ali que são apontados, e eu nem estava sabendo desse dos 881 mortes, foi falado agora, né? Ô Douglas, só para os respiradores foi o seguinte, foi uma compra excelente, compramos 5 a 17 mil reais cada. Mas lembra que ela falou aqui que ela tinha comprado antes da pandemia, e aí os caras até tentaram dar uma garfada no dela, e parece que tem mais 2 daquele cara que levou para arrumar. A arrecadação caiu, foi para a inadimplência para 47% do IPTU, e vai ser mesmo, que o cara vai comprar remédio, vai comprar máscara para ele, vai comprar, ele não está podendo trabalhar e não vai pagar IPTU. Mas já me alonguei demais, presidente, obrigado pelo tempo concedido a mais aí. Por hora é só, boa noite, obrigado.